Boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa casa de oração, ao Nova Era, todos que aqui estão presencialmente e também os irmãos que estão nos acompanhando através das redes sociais. Todos estão convidados para, neste momento, se resguardarem em seus corações, acalmarem suas mentes e se abrirem para esse momento de paz, de amor, de acolhimento que os nossos irmãos espirituais, nossos espíritos protetores e amigos estão aqui nos oferecendo desde o momento que chegamos. Que possamos todos nos abrir, nos conectar, nos sintonizar a essas energias, a essas emanações de amor e de paz e nos nutrir mais uma noite das palavras do Evangelho que serão proferidas por nossa irmã Sônia. Que essas palavras criem raízes em nossos corações, em nossas mentes e possam florescer através de nossas ações, de nossos pensamentos, de nossas palavras no nosso dia a dia. Que Jesus, mais uma vez, abençoe a todos nós. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, aos que nos acompanham pela rede social também sejam muito bem-vindos, principalmente hoje, né, uma noite de feriado, vocês saem dos seus lares e arrumam um tempinho para ouvir falar de Deus, isso é muito bom. O tema que nós escolhemos para hoje é, na verdade, na publicação ficou um pouquinho errado, né? Quem fez a publicação comeu uma letrinha, mas é Deus usa o tempo, não a violência. Então nós vamos falar um pouquinho sobre justiça divina, não é? Um tema assim tão particular de cada um, que gera muitas dúvidas, às vezes revoltas, né? Mas é justamente para eliminar essas revoltas que a gente está aqui hoje, tentando compartilhar, dividir com vocês esse conhecimento. Então, para começar falando desse título, eu trouxe uma história, um relato, na verdade, que consta no livro Ação e Reação, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, cujo tema desse relato é débito aliviado. Então, 3 espíritos, André Luiz, né, Hilário e Silas, eles relatam que eles foram até a casa de Adelino Correia. E ele explica por quê. Então ele começa explicando, Silas começa explicando, né, para André e para Hilário, que Adelino Correia, ele era dirigente de uma casa espírita. Agora ele estava dirigente de uma casa espírita. Mas era um homem bastante humilde, simples, mas de um coração maravilhoso. Então ele vivia modestamente em uma casa, junto com sua mãe, de 60 anos já, e tinha 3 filhos. Márcia, que era sua filha biológica, e outros 2 filhos que eram adotados, Mário e Raul. A sua esposa o havia abandonado já tinha mais ou menos uns 6 anos. E ainda assim ele criava os 3 filhos sozinhos, trabalhava na casa espírita, fazia trabalho social, enfim. Tudo o que era possível para se tornar um ser melhor, Adelino fazia. Ele sofria de uma enfermidade crônica na pele, né? Essa doença lhe causava manchas avermelhadas na cabeça, na orelha, na face. E em outros lugares do corpo causava rachaduras. Então ele sofria com isso. Tanto é que esse foi o motivo dele conhecer a doutrina espírita. Porque ele nasceu num lar muito pobre, muito humilde, cresceu sem pai e já vinha com essa enfermidade desde criança. E já tinha procurado de tudo até que lhe orientaram a procurar uma casa espírita e foi aí que ele conheceu o espiritismo, né? Na busca, a gente sempre ouve falar, né, se busca o centro espírita pelo amor ou pela dor, ele procurou pela dor.
mas ele se encontrou no amor. Isso é que foi mais importante. Então, quando ele conhece a casa espírita, ele passa a estudar, a fazer parte de todos os trabalhos, a desenvolver um bom trabalho dentro da casa espírita, até que ele chega a dirigente espiritual, e ele estava lá fazendo a explanação do Evangelho quando os 3 espíritos chegaram. Então, Silas fala para os outros irmãos espirituais do exemplo de dívida aliviada no caso de Adelino Correia. E ele explica aos irmãos por que ele trouxe eles ali para falar sobre a vida de Silas, de Adelino. Então, ele começa relatando que no século XIX, Adelino foi filho bastardo, na verdade, né, de um rigoroso, poderoso fazendeiro que se chamava Martim Gaspar, que era extremamente duro com seus escravos, né? E Martim, que era conhecido por sua austeridade, criou um carinho muito grande por Adelino. Adelino, apesar de ser filho bastardo dele com uma das escravas, porque Martim abusava muito das escravas, judiava de todos os escravos e tudo mais, né? Ele acabou criando um vínculo com esse garoto que todos estranhavam muito, porque ele era tão austero, tão rigoroso, e com o tempo criou laços tão fortes que ele acabou reconhecendo Adelino como seu filho legítimo e proporcionando a ele, né, todas as oportunidades de um filho legítimo. Com o tempo, ambos se tornaram muito amigos, fortaleceram muitos os laços de amizade. Porém, também se tornaram cúmplices de muitas maldades, os dois juntos, pai e filho, né? Martim tinha então 43 anos, Adelino 22 anos, mais ou menos, e Martim conhece Maria Emília, de 20 anos, e se casa com ela. Bom, vocês imaginam o que pode acontecer, né? Um senhor mais idoso casa com alguém que tem a metade da idade dele, com o filho da mesma idade que a esposa. E aí Maria Emília começa a se aproximar do filho de Martim, né, que era o Adelino, começa a se aproximar dele, começa a seduzir Adelino, e aí os dois se unem e planejam a morte de Martim. Então, Adelino determinou a 2 capatazes da fazenda, Antônio e Lucídio, que ateassem fogo ao corpo de Martim quando ele estivesse acamado, porque ele já estava passando por uma enfermidade no fígado. E Martim acaba desencarnando. É óbvio que com o tempo, Adelino, né, começa a sentir o peso na consciência do ato cometido. E aí ele e Maria Emília resolvem ir para a Europa e deixam a fazenda por conta dos capatazes Antônio e Lucílio. Porém, quando ele estava na Europa, o que acontece? Martim, no plano espiritual, né, extremamente materialista como era, revoltado com o que aconteceu, com o seu desencarne, pelo que o filho fez com ele, o filho e a esposa, ele se torna obsessor de Adelino, o obsessor espiritual. Persegue e, passados 5 anos mais ou menos, Adelino começa a desenvolver uma doença de pele, uma doença que o faz sofrer demais, porque essa doença era como se ele sentisse o corpo em chamas, o corpo queimando. E ele passou por isso longo tempo. Sempre, né, também aliado ao remorso de tudo o que tinha feito. E Adelino morre, abandonado como um alienado mental. Parte para o plano espiritual, depois de muito tempo, né, recebe auxílio, orientação, e aí, por conta de tudo que ele tinha realizado, se conscientiza da necessidade de resgatar tudo isso, né, com as pessoas envolvidas, com as pessoas que ele tinha prejudicado. E a espiritualidade dá a oportunidade que ele reencarne novamente. Então, aí sim, ele reencarna como Adelino Correia. Mas ele nasce num lar bastante pobre, bastante humilde, passa por inúmeras necessidades materiais, cresce sem pai, e ele nasce com este problema de pele.
ele começa a desenvolver um problema de pele que o incomoda muito. E tanto, né, que o incomoda que ele acaba a procurar o centro espírita, e aí a gente volta lá no início. Então, por conta de todo o trabalho que Adelino realizava, por conta da sua evolução, por conta de viver realmente no Evangelho de Jesus, né, de passar por todo o tratamento para a doença, né, para a doença crônica que sofria, ele passou a estudar, mas ele passou a aplicar a si mesmo as diretrizes regeneradoras do Evangelho. Que é para isso que a gente está aqui, né, para se tornar alguém melhor, assim como Adelino. E ele foi se tornando um devotado trabalhador da casa espírita. Então, por conta do trabalho social, caridoso que ele realizava, tão dedicado, né, junto aos menos favorecidos, um excelente pai de família, dedicado aos seus filhos, ele mereceu limitação dessa enfermidade. Então, ela era parcial. Ele ainda, mesmo após todo esse trabalho, ele ainda tinha a enfermidade, porque muito provavelmente ele ainda tinha o remorso, né, do que tinha realizado. Então, houve uma redução da sua enfermidade, que lhe deu condições de trabalho, principalmente trabalho no bem. Então, é a lei de causa e efeito atuando, né? Então, Silas quis explicar para André Luiz e Hilário, seus companheiros, como é a ação e a reação. A ação da vida anterior, né, de Adelino, e o resultado hoje na sua nova vida. Então, aquela coisa de olho por olho, dente por dente, com ferro fere, com ferro será ferido, já não é mais cabida nos dias de hoje. Porque hoje nós temos um entendimento diferente desse Deus Pai misericordioso. Porque Cristo nos trouxe essa visão amorosa de Deus, né? Que Deus não é um Pai vingativo, punitivo. Muito pelo contrário, Deus é um Pai amoroso, que nos dá inúmeras oportunidades de regeneração. Então, Deus, Ele é bom, Ele é justo, né? E por isso nos deixa plantar o que queremos, né? Como Adelino fez na vida anterior, ele plantou o que quis, mas ele colheu também. Colheu um sofrimento, né, de uma doença de pele, de uma obsessão espiritual. E justamente por Deus ser justo, é que nós colhemos o que plantamos. Senão Deus não seria justo, né? Então Deus não violenta consciências, mas amadurece, educa com amor supremo, um amor que sabe esperar. Sabe esperar o momento, a sensibilidade, o amadurecimento, né? Para que o sujeito dê um passo para frente, para que cada um dos seres possa evoluir. Então, nós somos amados e somos respeitados no degrau evolutivo em que nos encontramos. Então, se nós temos condições, se nós conhecemos o bem e o mal e temos condições melhores de escolher entre o bem e o mal, então o nosso livre-arbítrio ele é mais amplo, então somos amados e respeitados nessa medida. Se não temos tanto conhecimento e tanta capacidade de utilizar o nosso livre-arbítrio, ele é mais reduzido, né? Esse respeito ele é mais reduzido e outros acabam agindo por interferência nossa, mas quanto mais temos o livre-arbítrio, mais liberdade temos, mais responsabilidades temos. Então, a história de Adelino mostra claramente a lei de causa e efeito, né? Que aplicando corretamente o nosso livre-arbítrio, fazendo as escolhas corretas, podemos evoluir sem incorrer nos mesmos erros. Porque ele tem a oportunidade de estar no mesmo lugar, com os mesmos espíritos, mas não para realizar os mesmos erros. Vocês repararam que a gente tem uma necessidade constante, né, de contestar o tempo? Porque será que todos nós conseguimos realizar tudo o que nós planejamos num determinado tempo? O dia tem 24 horas. A gente amanhece, hoje eu vou fazer isso, aquilo, aquilo outro. Será que a gente consegue realizar
todas essas tarefas? Porque hoje é muito comum a gente ouvir as pessoas reclamando: eu não tenho tempo de nada, estou correndo contra o tempo. E nós estamos, na verdade, contestando esse tempo que Deus nos deu, esse dia de 24 horas, esse mês de 30 ou 31 dias, esse ano de 365 ou 66 dias. Estamos sempre contestando isso. E quando a gente faz isso, na verdade, a gente está querendo antecipar esse tempo. O que acontece com a gente? O que tem gerado essa correria toda? Então, tem gerado muita ansiedade, palpitações, né? Dificuldade para dormir, transtornos dos mais diversos, síndrome do pânico, enfim, nós temos uma lista enorme aí de coisas, porque a gente não respeita o tempo. Mais do que isso, a gente não respeita ciclos. A gente às vezes quer pular ciclos, né? A vida é feita de ciclos. E quando tentamos pular ou burlar esses ciclos, o que acontece? Sofremos, né? Erramos e sofremos. Então, na teoria, o ciclo da vida é nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. É o ciclo que nós conhecemos. Kardec vem apresentar um outro ciclo mais abrangente para todos nós. Nascer, crescer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Está lá na lei de progresso, né? Então, eu não posso ingerir num dia só da semana, se a semana são 7 dias, eu não posso, num único dia, querer ingerir toda a comida que eu deveria ingerir durante os 7 dias. Vai funcionar? Não. Se eu vou ingerir num dia só e nos outros dias, como é que faz? Nós temos ciclos a serem respeitados. Café da manhã, almoço e janta. Se a gente querer burlar esse ciclo, se eu pular alguma alimentação ou me alimentar demais, o que acontece? Ou a gente passa fome, ou a gente passa mal porque comeu demais. Desrespeitamos ciclos, né? Sofremos por conta disso. Então, quando violentamos os ciclos, há uma repercussão negativa, porque há necessidade de tempo de maturidade para cada coisa que realizamos na nossa vida. E cada um tem seu tempo de maturidade. Uns vão aprender com um tempo menor, outros com tempo mediano, outros com tempo longo. O tempo de maturidade é diferente para cada um. Porque depende do nosso livre-arbítrio, de como a gente está exercitando isso, do que eu quero para mim, se eu quero coisas boas, se eu não estou tão preocupado com essas coisas boas, se eu acredito numa única vida, que tudo vai acontecer aqui, se eu acredito em várias existências, né? Então, Adelino e Maria Elvira, por exemplo, eles poderiam ter contido o seu amor, a sua paixão um pelo outro, deveriam ter respeitado o pai. Aliás, se Martim já era mais velho do que eles, se já se encontrava adoecido, podia acontecer daí um tempo, Martim desencarnar naturalmente, e aí eles poderiam ficar juntos, eles não precisariam ter cometido um crime, né? Burlaram ciclos, desrespeitaram ciclos. Então, para se moldar um bom caráter de uma pessoa, leva-se muitas e muitas vidas. Não é numa vida só. Mas a gente tem que estar todas as nossas vidas lutando para isso, né? Nós precisamos buscar conhecimento de tudo, ter um mínimo de conhecimento de todas as coisas. Superficial, porque é esse conhecimento que nos vai dar a condição de exercitar o nosso livre-arbítrio, de fazer as nossas escolhas. Se a gente não buscar esse conhecimento, a gente estaciona. O espírito imperfeito, o espírito que é imperfeito, então vamos supor, se ele vê uma flor linda, perfumada, colorida, viçosa, mas aí ele olha o quê? O espírito que é imperfeito, ele vai olhar toda essa beleza da flor? Não, ele vai enxergar o espinho que aquela flor tem. E aí o que ele faz com essa flor? Mata a flor, né? Porque é algo que lhe incomoda, é algo que ele não entende, que ele não compreende, que ele não sabe conviver com aquilo,
Então ele quer eliminar aquilo. Então a gente precisa aprender a ver a beleza das flores, das cores, do perfume que está ao nosso redor, de tantas coisas, né, que está ao nosso redor. Então, de acordo com a doutrina espírita, o uso do livre-arbítrio resulta em consequências que podem ser positivas ou negativas e que posteriormente, né, revertem para nós de forma equivalente. Então, se eu agir no bem, esse resultado depois, mais para frente, vai reverter em coisas boas para mim. Se eu agir no mal, lá no futuro, vai reverter em coisas ruins ou sofrimentos, né, para que eu possa aprender a valorizar. Então, esse mecanismo é conhecido como lei de causa e efeito para todos nós. Mas a justiça divina, ela sempre aponta para a perfeição do ser espiritual. Sempre vai nos direcionar para a perfeição. Então, para isso, a justiça divina possui um recurso maravilhoso, que a justiça dos homens não tem, que é a reencarnação, que vai nos dar as oportunidades de regeneração, de aprendizado, de escrever uma nova história, né? É a reencarnação. Então, sendo que um dos maiores benefícios, né, que a reencarnação traz é nos devolver, é nos trazer de volta ao mesmo lugar do erro. Então, na historinha de Adelino, o que aconteceu? Antes eles estavam numa fazenda, com escravos e tudo mais, tinha poder. Hoje, Adelino veio num núcleo bastante humilde, mas as mesmas figuras que estavam na sua vida anterior estavam juntos agora nessa mesma existência, porque todos estão comprometidos. E um precisa auxiliar o outro no seu processo de evolução. Então, isso acontece, não é com o objetivo de torturar o espírito, não. É isso que a gente precisa compreender. Né? Que aquele negócio de com ferro fere, com ferro será ferido, hoje não é mais cabível. Então, Deus nos dá a oportunidade de estarmos juntos novamente, mas não é para nos torturar. Muito pelo contrário. É para que a gente tenha a oportunidade de escrever uma nova história juntos. Isso é que é a beleza da reencarnação. Porque aí nós, consequentemente, estaremos mais maduros, mais conscientes, teremos mais conhecimento. Então, nós teremos mais condição de aplicar esse livre-arbítrio de uma forma mais amorosa, mais caridosa, mais compreensiva, mais fraterna com os nossos irmãos. Emmanuel diz que criamos a culpa e nós mesmos engenhamos os processos destinados a extingui-lhes as consequências. Então, Emmanuel está falando isso, que nós é que geramos essa culpa, criamos essa culpa e os meios de resolver essa culpa. Então, quando Adelino reencarna, ele, por conta da culpa que sentia, ele traz novamente o problema de pele. Mas esse problema de pele é reduzido, porque a sua conduta, a sua evolução lhe proporcionou isso. Mas como ele ainda traz o sentimento de culpa, ele ainda tinha as sequelas da pele. Né? Então, após o advento do Cristo, nós fomos apresentados a um Deus de amor, benevolente, caridoso, piedoso. Não é mais aquele Deus punitivo que tinha lá no tempo de Moisés, não é? Que a gente sempre ouviu falar. Então, é a esse Deus que a gente tem que se apegar. É a Ele que nos dá essa oportunidade bendita da reencarnação, da renovação, da regeneração. Então, é esse Deus que usa o tempo e não a violência. Porque algumas pessoas têm uma visão equivocada da lei de causa e efeito. Né? Eles ainda acham que aquele negócio de feriu com ferro vai ser ferido com ferro, matou, vai ter que morrer. Não, Deus nos dá a oportunidade de trabalhar no bem para regenerar os erros do passado. E se nós aceitamos isso e utilizamos isso, maravilha. A nossa evolução vai ser muito mais rápida. Então, Deus ensina que todos estamos subordinados à lei de
justiça, de amor, de caridade. Agora, quando a gente infringe essa lei, aí, consequentemente, né, vamos pagar as consequências disso. Mas não precisa ser necessariamente com a violência, mas sempre, infelizmente, com a dor, com o sofrimento. Então, essa é a mensagem que eu trouxe para vocês nesta noite, que todos possamos refletir sobre a beleza que é a reencarnação. Mas não é porque a gente tem a reencarnação que a gente vai deixar para agir na próxima vida. Ah, nessa vida eu tenho vício da bebida, mas não vai ser nessa vida não que eu vou melhorar isso. Vou deixar para a próxima. Faz isso não. Não faz isso com você. Não faz isso com o seu espírito. Você merece essa oportunidade de ser uma pessoa já diferente nessa vida. Estou usando esse exemplo, mas tem tantas outras coisas, né, que nós temos, tantas diferenças que nós temos, tantas coisas que a gente tem para melhorar. Então, o que a gente puder fazer nessa, vamos trabalhar para isso. É o que Deus está esperando de nós. Tá bom? Bom, quem veio pela primeira vez na casa, recebeu a mensagem. Essa mensagem tem um número. E nós vamos fazer agora o sorteio dos números. Sorteio dos livros. Tá bom? Setenta e sete. Bom, vou perguntar, né? Vai que tem. Tem algum aniversariante aqui hoje? Um aniversariante? Parabéns, olha aí, que coisa boa. Deus abençoe, viu? Número 1. Hoje é dia 20, número 20. Número 20. Está vindo lá? Número 57. Bom, mais uma vez, obrigado a todos pela atenção. Um recadinho, né? Vocês que têm as fichas de tratamento, de passe, as fichas numéricas coloridas, quem for da sala 1 e da sala 2, assim que encerrar a prece, já pode ir direto para a porta da sala 1 e para a porta da sala 2. Tá bom? Obrigado. Vamos então, mais uma vez, elevar nossos pensamentos a Jesus, elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, que na imensidão de seu amor e de sua misericórdia nos concede tantas oportunidades de aprendizado em nossas existências. Que possamos sempre estar aberto a todos esses aprendizados que podem vir de várias formas até nós, através do amor, através do acolhimento, das dificuldades, da doença, das provações. Que todos nós estejamos sempre abertos a todos eles, com olhares de aprendizes e tendo em nossas mentes e em nossos corações que nunca estamos sós. Estamos sempre amparados por espíritos amigos, espíritos protetores, pelos ensinamentos de Jesus e pela misericórdia de nosso Pai, que a todo momento nos zela e a todo momento vela para que possamos nos regenerar sempre. Que todos os aprendizados de nossas vidas possam estar em nosso coração e serem colocados na prática do nosso dia a dia, que não fiquem apenas represados, mas que sejam expressos em nossa vivência, para que possamos guardar em nossos corações os verdadeiros tesouros dos céus, aqueles tesouros que levaremos por muitas outras vidas. O tesouro do amor, o tesouro do respeito, da humildade, da caridade, da compreensão, do perdão.
tesouros que ficarão guardados em nossos espíritos e que nos possibilitarão a oportunidade de um dia alcançarmos a magnitude e a perfeição de nosso Mestre Jesus. Que possamos começar, mesmo que vagarosamente, pouco a pouco, passo a passo, essa transformação, esse aprendizado em nossa vida, hoje e a todo momento. Que Jesus nos abençoe mais uma vez em nossa trajetória, nos abençoe e nos ampare sempre. Que assim seja.